Olá para você. Se você está procurando um vídeo sobre tensão pré-menstrual, se você está procurando entender mais sobre alimentação e nutrição, você chegou no canal correto. Antes, para você não esquecer, e eu também não esquecer de te falar, deixa seu like para mim, por favor. Se inscreve no meu canal para que esse canal possa crescer e conhecimento verdadeiro chegar a mais pessoas, tá bom? Então, quando a gente vai falar sobre alimentação relacionada à TPM, é muito importante que antes a gente consiga compreender o que é a menstruação. Então, a menstruação trata-se, na verdade, da descamação da parede intrauterina, ou seja, né, a mulher está pronta para engravidar, não acontece a fecundação, e essa parede intrauterina, onde está ali preparado para receber a fecundação, não acontece essa fecundação, então o corpo vai como que expulsar essa preparação, né, do organismo através da menstruação. Então, a menstruação, ela vai acontecer em torno de 3 a 5 dias, tendo variação, né, e considerando um ciclo menstrual normal, comum, sem nenhuma intercorrência relacionada à saúde. E quando acontece a TPM pode acontecer de 5 a 11 dias antes desse ciclo menstrual acontecer. E os sintomas, eles vão desaparecer em torno, né, vamos dizer assim, de quando começa a menstruação, né, algumas horas depois que começa a menstruação, ou muitas vezes essa TPM se estende, né, até a conclusão dessa menstruação. Na verdade, essa é uma definição que não está totalmente clara ainda, ou seja, é uma situação individualizada. Agora nós estamos aqui, você chegou em um canal que fala sobre alimentação. Aí sim, vamos falar sobre alimentação durante a TPM. Mas não sai desse vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alimentos interessantes para controlar os sintomas da TPM. A gente vai falar também sobre alimentos a serem evitados. Você já parou para pensar, né? Antes disso, deixa eu comentar um pouquinho com você sobre os sintomas da TPM. Você já parou para pensar quais são os sintomas? Segundo um manual relacionado, ou seja, voltado, né, para a área médica, alguns sintomas da TPM, levando em conta também que depende, né, da pessoa, isso não quer dizer que todo mundo tem, isso não quer dizer que todo mundo desenvolve os mesmos sintomas, não é isso. Mas sintomas comuns que esse manual voltado para a área de medicina cita são voltados a sentimentos, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia, dificuldade de concentração, fadiga grave, retenção hídrica, as mamas podem ficar inchadas e doloridas, constipação, né, pode também acontecer, palpitações, náuseas, cefaleia, que é dor intensa, né, de cabeça. Então, assim, são vários os sintomas que a medicina descreve como sendo parte de sintomas da TPM. E pelo que você conhece, será que a alimentação ela pode contribuir para controlar esses sintomas? Eu pesquisei esse assunto, né, consultei vários artigos, e o que eu concluí, né, diante da conclusão também dos artigos, é que a alimentação, sim, ela pode fazer muita diferença. Tem estudos que mostram que quando a pessoa, ela tem uma alimentação, que até o estudo achei interessante, que o estudo fala assim, hábito alimentar ocidental. Na verdade, eu não sei se é ocidental ou se é, na verdade, mundial, do jeito, né, que a indústria de alimentos, ela cresce. Então, quando a pessoa, segundo os estudos, quando a pessoa ela tem um hábito alimentar mais voltado para o consumo de fast food, de alimentos ricos em cafeína. Que alimentos são ricos em cafeína? Café, muito claro, né? Mas alimentos também, por exemplo, chás de cor escura, como chá mate, chá preto, refrigerantes, né, com cola. Então, todos esses alimentos, eles acabam
favorecendo a presença e o agravamento dos sintomas da TPM. E associado a isso, uma vida estressante, baixo consumo de água. Todos esses fatores contribuem para a mulher que tem TPM, ela não só tenha TPM, mas também esses sintomas sejam agravados. E isso nos leva a crer, nos leva a pensar que é necessário ter ações, né, da parte da pessoa para melhorar esses sintomas. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Segundo os estudos, se nós procurarmos reduzir, eu não vou nem falar zerar, tá? Mas os estudos falam realmente sobre zerar, excluir alimentos do nosso dia a dia, como os alimentos que nós acabamos de citar. Fast food, frituras, refrigerantes, alimentos ricos, né, em cafeína, como eu já comentei. Esses são alimentos que devem ser evitados. Como nós já falamos, alimentos evitados. O que eu posso fazer para melhorar esses sintomas? Todas as informações que eu estudei, que eu procurei ver, levam para o incentivo de uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. E o que seria isso? Seria exatamente a pessoa fazer uso diário de frutas, legumes, verduras, grãos integrais. Então, o hábito alimentar, segundo os estudos, eles têm demonstrado que podem sim auxiliar, né, no controle desses sintomas e contribuir para a melhora da qualidade de vida, né, da sua vida mesmo, de maneira geral. Então, aqui eu deixo um incentivo para você procurar melhorar, se você tem algo a melhorar essa questão, né, da alimentação. E segundo esse manual que orienta até tratamento médico, o tratamento da TPM passa obrigatoriamente pela melhora da dieta. Se você precisar de apoio de um nutricionista, não hesite em procurar. Você não precisa procurar um nutricionista somente quando está com um problema gravíssimo. Mas o fato de você querer melhorar a sua qualidade de vida te leva a necessitar do apoio da orientação profissional. Tá bom? Faça isso. E pensando nesse tema, eu escrevi no meu site, o nutriçãoonline2021.com, uma matéria que ela tá bem completa sobre alimentação, né, durante a menstruação e também no apoio à TPM. Lá tem uma tabela que você pode baixar, onde mostra a lista de alimentos que eles devem ser indicados e contraindicados. E você ainda vai ter oportunidade também de baixar um e-book, onde fala, o tema do e-book até é bem interessante. O tema do e-book é assim, superando a minha TPM. A minha, né? E também a sua. Então, se você é uma menina, não deixe de adquirir esse e-book. E se você é um menino, não deixe de adquirir esse e-book para as mulheres que você ama. Estamos no dia próximo aí de uma data comemorativa, alusiva às mulheres. Então, pense como presente, né? Ajude, colabore. E existe também orientações relacionadas à atividade física e várias outras atividades. Eu não citei aqui como última sugestão, que agora você vai ver. O consumo de água é importantíssimo, tá bom? E lá na matéria também fala sobre isso. Não deixa de consultar essa matéria e ler esse artigo, tá bom? Tá bem breve, ele tá, né, conciso, mas tá muito completo. E me segue aqui para você não perder dicas interessantes e importantes para manter a sua vida melhor.